Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Carla aqui do CR Cursos e a gente vai dar uma dica para vocês hoje na parte de análise sintática para ajudar aí na prova oral, tá bom? Então vamos ver aqui, olha, eu coloquei na frase: precisa-se de amigos sinceros. Então ele pergunta para você: quem é o sujeito dessa oração? O que você vai responder? Quem é o sujeito? Vamos analisar. Olha só. Sujeito, a gente tem vários tipos de sujeito, você deve saber, determinado, indeterminado, oculto, mas tem uma hora que o sujeito, né, o verbo do sujeito vem acompanhado da partícula ser, que é um pronome. Então aí você tem que conhecer esse caso, que é um caso especial. Então olha só, se ele vier acompanhado da partícula ser, eu tenho que observar que tipo de verbo que ele é. Aqui eu coloquei um VTD. Então, eu espero que você já tenha estudado, né? Quando a gente estuda regência, então a gente vai conhecer os verbos, né? Então, por exemplo, se ele for um VTD, o que é um VTD? Verbo transitivo direto. É aquele que quando você conversa com ele, você pergunta o quê? Então, por exemplo, compra, compra o quê? Quem vê, vê o quê? Quem dá, dá o quê? Né? Então você pergunta o que, aprendi o que, estudei o que, esse é o VTD. Então como é que a gente vai gravar aqui? Olha, se for um VTD, mas ele vier acompanhado da partícula C, tá vendo? O que vai acontecer? Logo depois dele, você vai encontrar o sujeito. O sujeito vem logo após o VTD mais o C. Por exemplo, tá escrito vende-se casa. Quem será que é o sujeito? Será que tem sujeito? Não sei, vamos ver. Conversa com o verbo. Quem vende, vende o quê? Então, ele é um VTD e ele está acompanhado do C. Neste caso, a palavra que vem logo depois é o sujeito. O que é que está sendo vendido? É a casa, tá? Esse aqui, ó, é o sujeito. É um sujeito simples. Portanto, nesse caso, eu tenho um sujeito simples. Embaixo, pede-se dinheiro. Bom, quem pede, pede o quê? É um VTD e está acompanhado da partícula C. Então, quem seria o sujeito? Dinheiro, sujeito simples. Fala-se inglês. Quem fala, fala o quê? É um VTD mais o C. Quem é o sujeito? Inglês. Sabe-se tudo. Quem sabe, sabe o quê? É um VTD mais o C. Quem é o sujeito? Tudo. Nossa, como assim, professora? Tudo? Tudo não é um pronome indefinido? Pois é, mas o sujeito ele pode ser pronome, ele pode ser substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio, pode ser qualquer termo da língua portuguesa. O falar, olha só, o falar é bom. Tá vendo aqui, ó? Que é bom? O falar. Tá vendo esse verbo? Foi transformado num substantivo, passou a ser o sujeito da oração, né? Ó, tudo ocorreu. Quem é que ocorreu? Tudo. Esse é o sujeito da oração. Agora, o nosso caso aqui, a gente está observando que o verbo vem acompanhado do ser. Então, a gente tem que conversar antes com o verbo para saber se ele é VTD, VTI, né? Então, aqui, por enquanto, nós falamos sobre o VTD. Então, se for o VTD, que é aquele verbo que você pergunta o quê, ele vem acompanhado do ser e, com certeza, o sujeito vai estar logo depois. Agora, olha esse daqui. E se for um VTI, verbo transitivo indireto? E se for um verbo intransitivo, aquele que não aceita perguntas? E se for um VL, um verbo de ligação, que é o verbo ser, estar, ficar, tem vários, né? Primeiro, vamos ver esse aqui, ó. O VTI é aquele que você pergunta a que, de que, por que, com que, em que. Então, esse verbo, a pergunta dele sempre vem acompanhada de preposição. A preposição é a regência que acompanha o verbo. Então, os VTIs, verbos transitivos indiretos, eles sempre têm uma pergunta com preposição. O VI é o verbo intransitivo. É aquele que não aceita pergunta. É quando você fala assim: a criança, ó, a criança nasceu. Olha só, nasceu e pronto.
eu não tenho que perguntar nada. É um VI, já entendi o que você quis dizer. Então, o VI é aquele verbo que você entende, sem ter que dar maiores explicações. Sem você ter que perguntar o porquê, ou o que, ou quem, certo? Então, nasceu, já entendi, nasceu, é um VI. E o VL a gente tem que gravar, é o verbo ser, estar, ficar, permanecer, parecer, continuar, tornar-se, andar, virar e cair. Todos esses são os verbos de ligação. Então, aqui é assim, olha, vamos conversar com esse verbo aqui. Já que ele veio acompanhado do ser, preciso conversar com ele. Vamos ver. Quem necessita, necessita de quê? Olha só, esse verbo é um VTI mais o C. Olha, se for VTI mais o C, o sujeito é indeterminado. Vamos para o de baixo. Fala-se de você. Percebeu que eu coloquei de você? Então você vai virar e perguntar: você fala de quê? Olha, eu fui obrigada a perguntar de quê, porque ele escreveu de você. Fala de quê? De você é um VTI mais o C. Ó, sujeito indeterminado. Não sei quem é o sujeito. Referiu-se a ele. Quem se refere a quê? Olha só, tem preposição VTI mais o C. Sujeito indeterminado. Trabalha-se muito, trabalha-se e pronto, já entendi, não precisa explicar mais nada não. Esse muito aqui é só um advérbio, tá? E geralmente os verbos intransitivos vêm acompanhados de advérbio. Então, o VI mais o C, né? É um verbo que dispensa perguntas, não precisa de complementos, tá? Então, quem vai ser o sujeito? Indeterminado. Dança-se com rapidez. Bom, dança com rapidez. Com rapidez é só um modo como você dança, é o advérbio. E o dançar? Você dança e pronto, já entendi. É um VI mais o C. Tá vendo? E aqui, ó, aqui se é, quem é o verbo? É. Olha, o é o verbo ser e ele está acompanhado do C. É um verbo de ligação mais o C. Verbo de ligação mais o C, sujeitos indeterminados. Então, olha só, eu tenho 3 casos onde o sujeito é indeterminado com a partícula C. Quando eu tenho um VTI mais o C, o VI mais o C ou o VL mais o C. Pô, professora, mas fica muito difícil assim. Vamos fazer desse jeito, ó. Você vai gravar o seguinte, ó. Se for o VTD mais o C, vai ter o sujeito. Não é VTD? Não tem sujeito, tá? Então, ó, você vai conversar com o verbo e vai ver se você consegue perguntar para ele o quê. Conseguiu perguntar o quê? Ele está acompanhado do C? O sujeito deve estar aqui, ó. Agora, não é o quê? Ah, então não tem sujeito. Sujeito indeterminado, tá? Vamos voltar no nosso lá? Olha só. Precisa-se de amigos. Olha o verbo. O verbo tá precisa-se. Vamos conversar com ele. Quem precisa, precisa de quê? Olha, você não perguntou o quê? Você perguntou de quê? Ele é VTD? Não, ele é VTI mais o C. Então, quem é o sujeito? Sujeito indeterminado. Certo? Tá aí. Então, quando que o sujeito é indeterminado? Quando tem o VI mais o C, o VL mais o C e o VTI mais o C. Isso porque a gente está falando dos verbos acompanhados do C, tá bom? Então tá, olha, isso é muito comum na prova da VUNESP, tá? Vamos lá, vamos acertar isso aí e chegar tranquilo ao final dessa etapa e aprovação, né? O que a gente objetiva aqui com os alunos é aprovação. Então, espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, pode entrar no canal ou mandar diretamente para a gente pelo WhatsApp e a gente vai ter um prazer enorme em responder, tá bom? Então, vai, até a próxima. Continua assistindo aí, vai firme lá para a prova.